É com grande entusiasmo que dou as boas-vindas a todos vocês a mais uma experiência enriquecedora aqui no nosso canal. Hoje, estamos prestes a mergulhar em um tema fascinante que promete inspiração, reflexão e, espero, uma dose saudável de descobertas. Preparem-se para uma jornada de aprendizado e troca de ideias, pois exploraremos a horripilante história do sacrifício de Isaque. Desde já, convido vocês a se envolverem, compartilharem suas opiniões nos comentários e tornarem esta experiência tão interativa quanto possível. Sem mais delongas, vamos iniciar esta emocionante exploração juntos. Apertem os cintos, pois estamos prestes a decolar em mais uma incrível aventura de conhecimento. Vamos lá! A história do sacrifício de Isaque é encontrada no livro de Gênesis, capítulo 22, na Bíblia. Deus impôs a Abraão um desafio inimaginável para testar sua fé. Em um chamado divino, o Senhor instruiu Abraão a levar seu único filho, Isaque, à terra de Moriá e ali, em um monte designado por Deus, oferecê-lo como um sacrifício queimando-o. Essa ordem celestial não apenas exigia a entrega de seu filho, mas também servia como uma prova extrema da lealdade e obediência incondicional de Abraão ao Deus que o guiava. A magnitude dessa exigência transcende as normas convencionais, desafiando a compreensão humana e destacando a natureza extraordinária da fé que Deus buscava em Abraão. O sacrifício proposto não era apenas físico, mas simbólico, representando a disposição de Abraão em obedecer mesmo diante do mais doloroso dos dilemas, evidenciando a complexidade e a profundidade da relação entre o homem e o divino. Sem vacilar, na manhã seguinte, Abraão tomou a decisão sombria de obedecer à ordem divina. Acompanhado por Isaque e 2 servos, deu início à jornada rumo ao local indicado por Deus. O caminho que percorreram estendeu-se por 3 longos e agonizantes dias, marcados pela tensão que pairava sobre a missão sombria que se desenrolava. Finalmente, após essa jornada penosa, alcançaram a base do monte designado por Deus. Ali, Abraão tomou uma decisão dolorosa, instruindo os servos a permanecerem com o jumento, enquanto ele e Isaque se preparavam para a subida angustiante ao topo da montanha. Este foi um momento crucial, onde as sombras da obediência cega e o peso do destino pairavam no ar. O silêncio permeava a atmosfera, interrompido apenas pelos passos determinados de pai e filho em direção à iminente prova de fé que os aguardava no cume. O cenário, agora, estava definido para um desfecho que desafiaria não apenas a vontade de Abraão, mas também a própria natureza de sua relação com o divino. Enquanto subiam a montanha, Isaque observou cuidadosamente os elementos dispostos para o sacrifício, a madeira necessária para o altar e o fogo preparado para consumir a oferta. No entanto, em meio a essa cena sombria, uma peça crucial estava notavelmente ausente, o cordeiro que seria destinado ao holocausto. A ausência desse componente essencial provocou uma inquietação inevitável em Isaque, cuja curiosidade se transformou em uma pergunta direta a seu pai sobre a falta do animal sacrificatório. Nesse momento carregado de tensão, as palavras de Isaque ecoaram na montanha, delineando a lacuna no plano do sacrifício. A resposta de Abraão, proferida com uma fé que desafia a lógica humana, revelou uma confiança inabalável na provisão divina. Declarando que Deus providenciaria o cordeiro necessário para o sacrifício, Abraão sustentou a esperança de que a resposta divina superaria as limitações percebidas na situação presente. Assim, a conversa entre pai e filho enquanto subiam a montanha tornou-se uma dualidade entre a apreensão de Isaque diante do que estava faltando, e a fé incansável de Abraão na promessa de Deus, criando uma atmosfera carregada de suspense e expectativa em meio à ascensão em direção ao destino desconhecido. Quando finalmente alcançaram o topo da montanha, Abraão, obediente à ordem divina, começou a preparar o altar para o sombrio sacrifício. Com habilidade, construiu o altar, arrumou a lenha e, de maneira dolorosa, amarrou Isaque sobre o local preparado para o holocausto. A atmosfera era densa, impregnada pela angústia silenciosa de uma promessa divina, cumprida de maneira inimaginável. Abraão, com mãos trêmulas, estendeu a mão com a faca, pronto para realizar o ato terrível de sacrificar seu próprio filho em obediência a Deus. No auge desse momento crítico e agoniante, um anjo do Senhor interveio dramaticamente, chamando Abraão do céu. A voz celestial foi um divisor de águas, impedindo-o de consumar o sacrifício de Isaque. O anjo, ao elogiar a fé extraordinária de Abraão, revelou que Deus estava verdadeiramente satisfeito com a disposição do patriarca em obedecer, mesmo diante de uma demanda tão extrema.
Em um gesto de misericórdia divina, o anjo ofereceu uma alternativa para o sacrifício, indicando um carneiro preso pelos chifres como substituto. Assim, o ato de fé de Abraão, combinado com a intervenção celestial, proporcionou um desfecho inesperado e aliviador para o que poderia ter sido uma tragédia indescritível. Essa reviravolta revelou não apenas a fé de Abraão, mas também a provisão e a compaixão divinas no clímax dessa narrativa intensa. Com a intervenção do anjo do Senhor, Abraão, aliviado e grato pela provisão divina, escolheu sacrificar o carneiro que Deus havia fornecido como substituto, em vez de seu amado filho Isaque. O altar, que estava inicialmente preparado para ser testemunha de uma tragédia angustiante, agora se tornou o local de um sacrifício redentor. O nome do lugar foi, apropriadamente, chamado de O Senhor Proverá, encapsulando a mensagem central dessa jornada angustiante. Esse nome não apenas refletia a provisão divina manifestada no carneiro oferecido em substituição, mas também ecoava a promessa fundamental da fé, a confiança de que Deus sempre proverá nas circunstâncias mais desafiadoras. Como recompensa pela fidelidade e disposição de Abraão, Deus renovou suas bênçãos ao patriarca. A promessa de uma descendência abençoada foi reiterada e ampliada, com a promessa de que essa descendência se tornaria numerosa como as estrelas no céu e as areias na praia. Essa conclusão da história destacou não apenas a fidelidade de Abraão, mas também a natureza generosa e fiel de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. Esta narrativa é comumente interpretada como um testemunho da fé inabalável de Abraão e da provisão divina. No entanto, essa história complexa também suscita questionamentos profundos acerca da natureza de um Deus que solicitaria um sacrifício humano e lança luz sobre os limites éticos da obediência cega. Através das eras, essa narrativa tem servido como uma fonte inesgotável de reflexão teológica e ética, provocando debates e análises detalhadas por parte de estudiosos, teólogos e filósofos. A história de Abraão e Isaque, muitas vezes referida como o sacrifício de Isaque, não apenas destaca a fé resiliente de Abraão diante de uma ordem divina difícil, mas também levanta questões pertinentes sobre a moralidade intrínseca à obediência inquestionável. Ao ponderar sobre a conduta de Abraão, emerge um dilema ético que ecoa ao longo das gerações: até que ponto a obediência às divindades deve transcender os limites morais e éticos. Além disso, a narrativa proporciona uma plataforma para uma análise mais profunda da divindade em si. A natureza de um Deus que exige um ato tão extraordinário desafia concepções convencionais e incita a contemplação sobre a complexidade da relação entre a divindade e a humanidade. Ao longo dos séculos, teólogos têm explorado os matizes dessa história, oferecendo diversas interpretações e perspectivas. Alguns enfatizam a importância da submissão absoluta à vontade divina, enquanto outros questionam se a moralidade divina poderia estar sujeita a padrões éticos universais compreensíveis pela humanidade. Dessa forma, a narrativa do sacrifício de Isaque transcende seu contexto bíblico, transformando-se em um ponto de referência crucial para discussões sobre ética religiosa, livre-arbítrio e a natureza da fé. Sua riqueza simbólica e o desafio que apresenta continuam a inspirar diálogos significativos, iluminando as complexidades inerentes à relação entre a humanidade e o divino. Chegamos ao fim deste vídeo e gostaria de expressar minha profunda gratidão por dedicarem seu tempo a assistir e participar desta jornada. Espero que as palavras compartilhadas tenham sido inspiradoras e edificantes de alguma forma. Lembre-se de que, embora este vídeo esteja chegando ao seu término, nossa conexão não termina aqui. A troca de ideias e aprendizados é contínua, e espero que as reflexões apresentadas sirvam como combustível para novas descobertas e discussões em suas próprias vidas. Se houver algo específico que tenha ressoado em você ou se desejar compartilhar suas próprias experiências e pensamentos, por favor, sinta-se à vontade para deixar seus comentários abaixo. A comunidade que construímos é enriquecida pela diversidade de perspectivas. Agradeço novamente por fazerem parte deste momento e por contribuírem para torná-lo especial. Até o próximo encontro, que seja repleto de aprendizado, crescimento e boas vibrações. Até logo e lembrem-se, a jornada continua. Viralizando fé,
onde a fé se torna viral e o amor se multiplica.